Bom dia aos irmãos, Shalom. Aqui quem fala é o Anderson do canal João 832 para mais um estudo bíblico. E hoje, irmãos, nós vamos dar sequência aí ao Evangelho de Mateus, tá ok? Mas antes da gente começar, gostaria de pedir aos irmãos aí para se inscreverem no canal, deixarem o seu like. Compartilhem, tá, irmãos, essa mensagem para que chegue aí a mais irmãos e venha estar edificando a vida deles, tá ok? Ajudem aí a divulgar o canal, ele está crescendo, graças ao Pai. São poucos, mas os poucos são muitos, pois são fiéis, tá ok? Então é isso, se o irmão quiser acompanhar aí, pegue a sua Bíblia e a gente vai dar início. A gente vai ver, irmãos, o capítulo 8 e 9 de Mateus, tá ok? Então, vamos lá. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Yeshua estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E disse-lhes Yeshua: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Yeshua estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. E Yeshua lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldado sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Yeshua, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiram: Na verdade, eu vos digo que, não tendo encontrado tão grande fé, não em Israel. Então, quer dizer, irmãos, aqui, um goim, né, como eles são chamados, né, nós somos chamados aí os não-judeus, né, os goim, prestou maior fé e homenagem a Yeshua do que o próprio povo judeu aqui nesse caso, ok? E não só aqui também, né, em vários outros. E essa amostra de fé para Yeshua foi vista com um grande esplendor, né? Ele se regozijou com isso. Continuando, e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados na escuridão profunda, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então Yeshua disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o teu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Yeshua estava entrando na casa de Pedro, viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos que estavam possuídos por demônios. E ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas enfermidades. Ora, vendo Yeshua grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Yeshua lhe disse: As raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça. Então aqui a gente vai fazer uma pausa agora, irmãos.
Se o irmão olhar aí no canal, tem um estudo que eu fiz sobre Isaías capítulo 11, onde ele menciona os derivados de uma palavra, de um ser, né? E uma dessas palavras derivadas que foi traduzido aí, né, em algumas versões da Bíblia que era conhecido, uma dessas eram as raposas, tá ok? E essas raposas que eles traduziram com esse nome eram também conhecidas como as cockatrices, né, ou os basiliscos. Olha que interessante, o próprio Messias nos mostrou isso, tá ok? Então, continuando. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Yeshua disse-lhes: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seu discípulo o seguiu, ou os discípulos o seguiram, né? Então aqui é muito claro, quando você vai e você se propõe a seguir a Cristo, todo o resto você tem que deixar para trás. Tá ok, irmãos? É que você vai abandonar a sua família, seus filhos. Mas todo o dogma que você tinha na sua vida, todo falso ensinamento, você tem que deixar para trás. E seguir o ensinamento dele, o dogma dele, apenas dele, tá ok? Não de igreja católica, igreja evangélica, maçonaria, enfim, toda essas vãs doutrinas, tá ok? Então, deixe que os mortos cuidem dos mortos e você siga a Yeshua apenas. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. E ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqui, irmãos, eles não tinham ainda esse conhecimento que os ventos, né, eles são anjos que cuidam dele por ordem do Todo-Poderoso. A gente viu isso em Enoque, né, no livro de Enoque, que os quatro ventos são anjos, ok? E tem anjos também que cuidam da questão da estação, das chuvas, granizo, tudo isso. E eles, nesse momento, eles ainda não tinham esse conhecimento. Olha só que maravilhoso essa revelação. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois homens possuídos por demônios, que saíram dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Yeshua, filho de Adonai? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia uma boa distância desses dois homens, né? Uma manada de muitos porcos alimentando-se. E assim os demônios pediram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, entraram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Então, não é que os porcos, irmãos, são tão imundos que os demônios conseguiram achar ali o refúgio. Não, o demônio ele necessita de um corpo vivo, tá ok? Demônio não incorpora em boneca, não, irmãos. Se o irmão estiver pensando que incorpora, tá assistindo muito filme de terror aí, tá ok? A entidade satânica ali, o espírito maligno, ele necessita de um corpo vivo, tá ok? E eles eram tão poderosos, eles eram demônios tão fortes que nem os porcos ali conseguiram suportar eles e se lançaram na encosta abaixo, tá ok? E os que guardavam os porcos foram pelo caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Yeshua e, vendo-o, rogaram-lhe que retirasse da sua região. Olha só.
Eles estavam mais preocupados ali com os porcos, né, com o seu rebanho, do que com o milagre, né, a libertação e as bênçãos de Yeshua, né, o ser humano sendo ser humano, né. No capítulo 9, irmãos, diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito, e Yeshua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Yeshua, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhara-se e glorificaram a Adonai, que dera tal poder aos homens. E passando Yeshua dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E olha só, estamos lendo o livro dele. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, quer dizer, Mateus, ele era como se fosse aí, irmãos, um bancário, né? Uma pessoa que mexia com finanças, né? E aconteceu que, estando Yeshua em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Yeshua e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Yeshua, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os são não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha só, irmãos. Vamos ler de novo esse versículo. Eu quero misericórdia. Então ele não quer assassinato. Ele não quer que você faça mal ao próximo. Ele não quer que o próximo faça mal ao próximo. Ele quer a misericórdia. Então, quando um ladrão entrar na sua casa, não mate ele, irmão. Prenda-o e chame a polícia. Isso é misericórdia, ok? O ser misericordioso é aquele que tem na eminência ali do ato o poder de decidir a vida ou a morte. Então escolha a vida. Seja misericordioso, tá ok? Portanto, né, o porquê, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, ele verteu o sangue dele para que nós, pecadores, tenhamos a chance. Tá ok? Seguindo o caminho dele, os ensinamentos dele de sermos salvos. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós, eu, os fariseus, jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Yeshua: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. E nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, é renascer, né, irmãos? Aqui ele está falando de você ser uma nova pessoa, reviver a sua fé perdida, é buscar aquilo que outrora você perdeu, deixou de lado, né? É buscar o novo, é renascer
espiritualmente. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão sobre ela, e ela viverá. E levantando-se, pois Yeshua o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste, pois ela dizia consigo: Se eu não somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Aliás, se eu tão tocar, né, se ela apenas tocar ali a sua veste, ela ficaria salva e sã, né, ela seria curada. Mas Yeshua, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora, a mulher ficou sã. Então aqui a gente tem a confirmação de como que se dá a salvação, tá ok, irmãos? É pela fé. As obras também e pela fé. As duas juntas, tá ok? Porque o velho e o novo, eles não foram excluídos, eles estão aí, um complementa o outro. Mas a fé dela salvou. A fé do centurião salvou o servo dele, tá ok? A fé, irmãos. Não pastores, não padres que dizem que perdoaram seus pecados ali, falando para você rezar Aves Marias ali, uma idolatria pagã, tá ok? A gente sabe que Maria, Miriam, mãe de Yeshua, foi pura, mas ela não é santa, tá ok, irmãos? Então temos que tomar muito cuidado assim com essas coisas. Continuando, e Yeshua, chegando à casa do governante e vendo os instrumentistas e as pessoas fazendo barulho, disse-lhes: Retirai-vos, pois, a menina não está morta, mas dorme. E eles riram dele para o desprezar. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Yeshua dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Yeshua perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhe: Sim, sim, Senhor. E então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E os seus olhos foram abertos, e Yeshua rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles saindo espalharam a sua fama por toda aquela terra. Tá vendo, irmãos? Ele não queria fama, ele não queria riqueza, ele não queria prestígio, status social. Ele queria a humildade, ele queria o teu coração, a tua devoção. Ele queria a verdade dentro do teu coração, ele não queria luxo. E hoje pastores vendem isso como se fosse verdade, que Yeshua queria sim que você fosse próspero aqui na terra. Não. A prosperidade que ele quer para você é lá no céu, irmãos, não é aqui. Estamos aqui de passagem, estamos sendo testados e muitos estão sendo enganados aí por essa doutrina maligna desses pastores. Igualmente temos aí o Vaticano, a Igreja Católica, acumulada aí de ouro, pedras preciosas, riquezas, enquanto o povo passa fome. São hipócritas, cães gulosos, são verdadeiros demônios. E as pessoas ainda continuam cegas, ainda seguindo a esses caras. Em vez de seguir os ensinamentos de Cristo, leiam a Bíblia, irmãos. Não vão pelo que eu estou falando, pelo que muitos aí falam. Leiam a Bíblia. A Bíblia é simples. Basta você querer ir ler e buscar e pedir ao Pai que Ele vai te dar o discernimento. Ele vai enviar o Espírito Santo para te dar o discernimento. E ele não é feminino também. Que deixe bem claro isso. E Deus não tem mulher, não tem esposa, não. E tem canal aí, eu não vou ficar falando o nome mais. Eu acho que já é bem claro. Um irmão aí que
era muito querido, uma pessoa excelente, mas que está totalmente perdido, ensinando essas coisas. Está totalmente perdido, desorientado. Mas ele coloca como se as pessoas não tivessem ainda o nível de sabedoria, o pardes. Cuidado, irmãos. Ensinos de demônios começam devagar até conquistar o público, depois eles se mostram. Só que o irmão que tiver desperto vai perceber na hora que ele se mostrar. Então, se você não percebeu ainda, ore e tome cuidado. E saia o quanto antes desses ensinos. Continuando. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. E os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Olha isso. E Yeshua foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Então ele ia lá ensinando, irmãos, o evangelho. Não é que ele ensinava na sinagoga. Ele ia lá porque lá ele sabia que já estava corrompido. E ele tentava levar a mensagem a todo o povo. Compreenderam a diferença? E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Eterno da seara, que ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, muitas são as pessoas que se dizem cristãos, mas poucos são aqueles que realmente aceitam o chamado para levar adiante, né, irmãos, a mensagem do Todo-Poderoso. Então a gente tem que tentar aí tocar o chofar de toda forma, tá ok? Fazer a nossa parte. E orar pelos irmãos aí, né, que estão sendo enganados ainda por doutrinas aí, né, para que eles possam abrir os olhos e saírem dela. Tá ok, irmãos? Então é isso, o estudo de hoje. Espero que venha ajudar os irmãos aí a edificar mais as suas vidas. Compartilhem, tá, irmãos, essa mensagem. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Abraço, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira e até o próximo estudo.